Olá, mais uma vez estamos no Pode Ler, o podcast da Livraria Córdula. E, claro, de antemão, já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações, curtam, né, as nossas publicações, os nossos vídeos do nosso canal e divulguem para o mundo, da Baixada Fluminense para o mundo. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito, divulgar os autores da literatura nacional em todo o território nacional. E hoje, especificadamente, estou muito feliz com o convidado de hoje, que é o Rodrigo Santos. Grande amigo, já tivemos um papo assim excelente em outras oportunidades. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória, os seus livros, suas publicações e causos também, inevitavelmente. Olá, meu caro, tudo bom? Fala, Diogo, beleza, cara? Pô, obrigado. Logo de início, agradecer o convite por estar aqui. Parabenizar a Córdula por mais uma iniciativa de estar divulgando literatura nacional contemporânea. Porque Machado de Assis não precisa mais de merchandising, não. Machado de Assis não precisa de publi, não. Quem precisa sou eu. Com certeza. Não, mas é um prazer. Espero que você curta e que a galera curta também o bate-papo. Muito bem. Meu caro, então a gente vai partir, né, começar do começo, que é como é que nasceu o Rodrigo escritor, né? Iniciando lá a sua trajetória, né, até se tornar escritor. Cara, eu tenho dito uma coisa que, assim, na verdade, tudo que eu falar depois disso vai estar resumido nessa frase. Eu sou um moleque gordinho de São Gonçalo que queria ser escritor. O resto, tudo que eu contar, já dei spoiler, já resumi aqui. Então, cara, eu sou de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma cidade com 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade pobre, tratada como uma cidade pobre, com política de sucupira. Então, assim, não vou nem ficar falando muito da cidade, mas é uma cidade que teve um boom industrial nos anos 70, teve uma queda muito grande nos 80 e hoje é considerada o que eu odeio, que é cidade dormitório, que não é. Eu acho até um desrespeito com as mulheres, principalmente. Quando você fala em cidade dormitório, você pensa nos homens saindo para trabalhar e deixa de lado as pessoas que ficam na cidade, principalmente as que trabalham em casa, principalmente as mulheres. Mas eu venho dessa cidade, eu venho de um bairro ainda afastado, que é Mutuá. Cresci, morei em 11 lugares em São Gonçalo. De alguns saí porque quis, outros saí contra a minha vontade, mas aí é outra história. E eu começo a ler muito cedo. Eu descubro muito cedo que na leitura eu me refugiava. Então, tinha uma realidade de violência urbana, uma realidade de violência doméstica. E eu descobri, cara, enquanto eu tô desvendando o crime com a Agatha Christie aqui, eu não tô vendo a porrada estancando lá fora, a porrada estancando aqui dentro. E eu me torno um leitor voraz, porque a infância foi meio escrota. Então, assim, quanto pior tava, mais eu lia. Então eu li pra caceta. Tem momentos, então, que eu lia, só lia. E aí eu acho que em algum momento, cara, assim, em algum momento cai uma ficha de falar, cara, eu posso fazer isso também. Porque tem uma coisa que não era consciente, eu percebi muito tempo depois, assim. Eu me refugiava naquelas histórias dos outros. Eu não via nem perto a minha realidade ali. Eu cresci, eu acho mal barato o cara que fala assim, não, eu li Dostoiévski com 13 anos, eu li a Shakespeare. Fui ler isso depois de velho, cara. Sim. Eu li o que parava na minha mão. Eu li o que tinha na biblioteca da escola, que geralmente era livro velho. A gente não tinha um plano nacional de distribuição de livro para a escola pública. Então você tem, mesmo na escola particular tem muito isso. Você tem o livro de alguém que morreu. Alguém morre, ó, papai morreu, leva 2 bolsas e toma. Então a escola só tinha livro velho e eu li o que tinha na banca. E o que tinha na banca quando eu estava crescendo era Sidney Sheldon, Harold Robbins, Irving Wallace, só os best-sellers, que são sempre desprezados pela academia. Coitado da academia. Então minha formação literária é essa. Mas assim, eu estava lendo um cara de limusine em Nova York. Eu não via a minha realidade ali. Tanto é que quando eu virei essa chave, eu falei, cara, eu quero ser escritor. Eu quero escrever. O que eu mais ouvi é, você tá maluco? Você já viu um escritor na vida? E realmente, eu nunca tinha visto escritor na vida. Na minha cidade não tinha evento literário,
Nunca cheguei perto de escritor. Eu achava que a vida dos caras era mega glamourosa, né? Primeiro engano é achar que a vida do escritor é glamourosa. E aí eu comecei a ter essa coisa. Eu começo pela poesia. Acho que todo mundo escreve poesia em algum momento da vida. Eu fui um dos que continuaram a escrever depois que cresceu, porque a maioria para, a maioria acha que é coisa de moleque. Todo mundo, né, cara, passa aquela sofrência e fala assim, pô, vou escrever alguma coisa pra falar como é que só eu sinto essa dor. Principalmente quando conhece ali o ultra-romantismo. Você tá no segundo ano do ensino médio, você pega Álvares de Azevedo, você fala, pô, esse maluco me conhece, não é possível. Então eu começo meio que mimetizando isso. É engraçado que o primeiro livro que eu publiquei foi um livro de poesias. E todo mundo que lia falava assim, caramba, parece Álvares de Azevedo. Isso pra mim era um orgulho, porque a ideia era essa mesmo. Era meio que mimetizar. E aí, um pouco mais pra frente que eu vou pra prosa. Porque aí eu começo a contar minhas histórias. Eu começo a entender isso, de falar, cara, eu conheço a Eliel de Jorge Amado, eu conheço a New Orleans da Anne Rice, conheço o Maine do Stephen King. As pessoas vão conhecer São Gonçalo de Rodrigo Santos. Que apesar de todos os problemas que eu tenho na minha cidade, ela não é diferente de nenhuma outra cidade pobre do mundo. Tem São Gonçalo na Índia, tem São Gonçalo no Canadá, tem São Gonçalo nos Estados Unidos, tem um monte até. A gente tem essa ideia glamourosa dos Estados Unidos, é mentira, aquilo é uma roça. Aquilo é uma roça da miséria. E aí eu começo assim, o Rodrigo Escritor começa primeiro com essa vontade de mimetizar, de fazer também, de falar, porra, eu me refugio no livro, então eu quero conseguir criar refúgios para outras pessoas. E até hoje eu tenho muito isso, sabe, assim, a gente estava até conversando ali antes, que eu estava falando assim, minha preocupação é sempre contar uma boa história. Eu posso colocar vários outros elementos, como eu coloco, mas eu sou o cara que, eu entro na livraria, eu fico muito angustiado, eu vejo muito livro. Sabe, eu vou entrar lá na Córdola, eu vou ver aquele monte, eu vou falar, cara, o que vai fazer o cara ler o meu livro? E o que vai fazer ele começar a ler e não parar? Porque a gente agora tem essa cultura dos streamings, que a gente vê um filme de 10 horas em capítulos. A verdade é essa, as séries hoje elas são filmes gigantes, divididos em capítulos. O cara maratonar mesmo. O que vai fazer o cara maratonar o meu livro? Porque muita gente desiste no terceiro episódio da série da Netflix, por que não vai desistir do livro? É um direito do leitor. Então eu sempre penso assim, cara, eu tenho que criar esse refúgio que eu tive. Do cara esquecer da vida dele, por melhor que a vida seja. Mas ele vai esquecer, naquele momento da vida dele, vai entrar no meu livro, na minha história. E aí depois que vai ganhando essa coisa de, cara, de querer contar as histórias que eu vivo, a história da minha cidade, mostrar também que eu sou um escritor sem glamour nenhum, que pega o 532 em São Gonçalo para ir para Niterói. Sou o cara que pegava rã no terreno baldio, pescava rã com anzol mosquitinho e plástico de pipocão. Sou esse cara. Então, assim, eu acho que o Rodrigo Escritor nasce disso. Dessa vontade de criar esse refúgio e depois vai ganhando corpo essa vontade de contar as minhas histórias, a história do meu território. De mim, na verdade, sou eu. Sou cada um. Tem gente que fala assim, você não escreve nada biográfico? Eu falei, tudo é e nada é. Tá tudo lá. Eu tô em todos os meus personagens. Bacana. Bom, você falou que começou na poesia, né? E depois foi pra prosa. Conta um pouquinho desse percurso, né? Porque até chegar no Macumba, né? Que é o nosso... um dos pontos aqui da nossa conversa. Mas conta um pouquinho desse percurso até chegar no Macumba. Aí no Macumba a gente entra numa outra instância. Então, cara, eu começo na poesia e aí eu tenho uma outra curiosidade também. Que é engraçado, né? Que eu falo, a pessoa se espanta muito. Eu fui 10 anos da Marinha. Eu entrei com 16 anos na Marinha pra fugir de casa. E saí com 26 pra ser professor e escritor. Todo mundo, você é maluco. Eu acho que essa é a frase que eu mais escutei na vida. Eu quero ser escritor. Você é maluco. Pô, vou entrar pra Marinha. Você é maluco. Vou sair da Marinha. Você é isso. Sou maluco. E aí, quando eu saio da Marinha, eu publico meu primeiro livro de poesia. Me achando Rambô, né, cara? Na minha cabeça, os caras iam pegar o livro e iam pirar. Meu Deus, olha isso. Primeiro livro tem disso. Sim. Depois você lança o livro e fala, cara, se os orixás quiserem...
E aí eu lanço esse livro e eu conheço o poeta Rômulo Narducci, o maior poeta de São Gonçalo, um dos maiores da modernidade. A gente se conhece num bar. Legal. Os dois, como sempre, os dois bebendo. Ele estava distribuindo zine, eu falei, pô, cara, gostei da tua poesia. Eu escrevo também. E ali a gente começou a amizade em 2003 até hoje. Muito meu amigo, meu irmão. E a gente começou a trocar ideias sobre poesia, e bebendo junto, e ouvindo música, os gostos muito semelhantes. Que a poesia era muito semelhante também, as influências eram semelhantes. E aí a gente tem a ideia, ele tinha feito um recital no Sesc, São Gonçalo, e aí o Sesc chamou ele para fazer alguma coisa de poesia. Ele, pô, cara, vamos fazer alguma coisa? Eu falo. E aí decidimos criar o sarau Uma Noite na Taverna. Porque Noite na Taverna é o nome do livro. É uma homenagem, mas não precisa copiar. Então ficou Uma Noite na Taverna. É igual quando Vanilla Ice fez o tan dan 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 dan. Falou, não é igual não, tem um compasso a mais. Essa cretinice mesmo. E a gente faz Uma Noite na Taverna, um sarau em São Gonçalo, mais uma vez chamado de maluco. E na primeira edição tinham 200 pessoas para ouvir poesia. E eu vim pro Rio aprender, eu nunca tinha feito um sarau na vida, nunca tinha visto um sarau na vida. E eu vim pro Rio, fui para Niterói, que é a nossa co-irmã rica lá de São Gonçalo. E eu fui aprender tudo que eu não queria no sarau. Eu vi tudo que eu não queria. Tudo muito pseudo. Hoje eu vejo valor no sarau de 12 pessoas, mas na época eu achava isso péssimo. Porque a minha ideia era popularizar a poesia. Eu queria que a poesia fosse popular. Porque quando eu lancei o livro e vi que não vendia, vi que poesia não vende no Brasil, eu falei, cara, por que ela não vende? Porque ela tá com essa aura de magnificência, intelectualidade, e não é isso, cara. Poesia não é isso. Qualquer letra de música é poesia. Sim. Desde de Chico Buarque até Felipe Ret, é poesia, cara. Você gosta ou não? Ok, mas... Porque tem essa coisa que sempre me incomodou muito. Eu lembro quando eu era criança, sou velho já, tinha um projeto Aquários na Quinta da Boa Vista, que levava música clássica para a Quinta da Boa Vista, aquilo lotava. Maestro Isaac Karabichevski. Aquilo lotava. E não eram intelectuais, era o povo. Porque eu sou povo e eu estava lá. Eu acho que você tem que mostrar. Não estou dizendo que você vai mostrar Beethoven para um moleque lá da quebrada e ele vai sair encantado. Mas, cara, você tem que mostrar. Eu fui um que fiquei encantado. Eu vi Amadeus no cinema. Bacana. E me apaixonei por Mozart. Eu era o cara esquisito que escutava música clássica na escola. Bullying. Na minha época, bullying era permitido, então. Mas aí, como eu sempre fui meio porradeiro, então ninguém fazia bullying comigo, não, porque eu arrumava logo um pé de porrada. Grande, né, cara? Gordo, é difícil. E aí, a gente teve essa ideia, cara, vamos fazer poesia, fazer uma coisa popular. E a gente fez Uma Noite na Taverna. Era um sarau mensal, com a entrada franca, lotava, todo mês lotava. Aí, em 2011, eu tinha feito algumas incursões na prosa, mas não muito. E em 2011, Júlio Ludemir, um dos criadores da FLUP, vai lançar um livro lá. E fica maravilhado. Ele falou, cara, as pessoas aqui estão ouvindo a poesia. Que uma das coisas que eu via muito nos saraus aqui do Rio é isso, é um badauê do caralho. Todo mundo falando, aí o cara vai lá pra fumar pra tomar uma, pra ver os amigos, e quem tá falando a poesia tá falando sozinho. Tem 100 pessoas em volta, mas ele tá falando sozinho, que ninguém tá prestando atenção. Isso me incomodou. Então lá a gente conseguiu educar um público, e não é pretensão e nem falsa modéstia, não. É questão de educar mesmo. Você fala, pô, galera, tem uma história muito boa. A gente servia vinho de graça. Porque na taverna, a gente botava vela nas mesas, servia vinho, a gente que serviu o vinho. E aí começou aí uma galera que antes de ir pro rock and roll passava lá. Os moleques góticos. Aí os góticos chegavam, juntavam mesa e chapavam no vinho. Mas estavam meio que cagando pra poesia. Quem tava falando lá na frente, a impressão era essa. Falando lá na frente e eles conversando. Só que quando a gente fez no restaurante do Sesc, que era fechado, dava eco. Aí um dia eu me emputeci e falei, meu irmão, é vinho que vocês querem? Dá uma garrafa de vinho pra esses putos, vai embora. Vai embora, vocês estão atrapalhando o evento aqui. Coisa de professor também.
E aí os moleques saíram bolado, mas levaram o vinho. Aham. Um voltou. Legal. Um dos moleques voltou. E hoje é um grande poeta, tá publicando, tá se apresentando em vários lugares. Bacana. Tá publicando agora pela Patois. Pô, legal. Então, assim, Legal. é o que eu falei. Os caras foram pra beber vinho, mas um foi tocado. Você tem que mostrar. Sim. E aí o Júlio Ludemir falou, cara, impressionante a cena que vocês têm aqui, ninguém sabe lá no Rio. Eu falei, por que ninguém sabe o que é feito em São Gonçalo? O Rio não se importa. Uhum. E a gente já conversou sobre isso. Sim, sim. Inclusive, estive lá na tua terra sexta-feira. Ah, legal. Me perdi lá em Austin. Inclusive. Eita. Mas é outro papo. Tem muito disso, assim, o que é feito fora do eixo do Rio, mesmo a periferia no Rio fica no centro. Aham. A gente tá muito afastado, a gente Uhum. é muito longe, cara. Então, assim, eu tinha uma cena de botar 200 pessoas mensalmente ouvindo poesia e ninguém no Rio sabia. Beleza, ele foi, ficou encantado e tal. Em 2012, ele tem a ideia de fazer a FLUP com o finado Écio Salles, meu amigo. E quando eu uso finado, porque eu acho que ele passa uma outra condição de existência, ele não deixa de existir. Então não é o cara que morreu. Para mim ele ainda é o Écio Salles, só que agora na condição de finado. E eles fazem a FLUP e Júlio me liga. Fala, cara, a gente vai começar um movimento de periferia Legal. no Rio de Janeiro e a gente precisa da cena de vocês. Precisa de vocês lá. Eu falei, bora. E eles fazem eles chamaram de reality show literário, que era um nome merda. Eu falei isso na época. Mas eles pegam 100 escritores de periferia. Toda semana tinha um tema. A gente tinha que produzir uma narrativa curta. E aí eu apuro a minha narrativa aí. Minha prosa vai se apurando aí. Que era até 2.000 caracteres só. E era avaliado. E aí avaliado, cara, Braulio Tavares, Silviano Santiago. Toda semana tinha um convidado. E aí você imagina, eu fazendo pós, eu estudando Silviano Santiago na faculdade, e ele avaliando quanto meu. Cara, avaliando quanto meu. Que privilégio. E aí eu ganho. Desses 100, eu sou o único que pontuou full em todos os contos. E aí sai um livro com 47 autores de periferia. Que é esse livro Flup Pensa, de 2012. Esse livro tem uma história muito boa até. Eu sempre acho que ninguém lê antologia. Acho que ninguém lê. Acho que quem lê é só o cara que publicou e a tia dele. Quando muito, esse livro fica no banheiro de alguém e alguém tá lá naquele momento que eu acho muito literário, que você não tem pra onde correr, não tem que fazer, tem que ficar sentado ali mesmo. E aí o cara pega e lê. E aí, uma vez, um maluco entrou em contato comigo de Providence, de Rhode Island, que lá ele fazia mestrado em literatura carioca, contemporânea. Caramba. Esse livro chegou nele e ele, dos 47 ele se interessou mais pelo meu conto. Caramba. Se ele podia me citar no mestrado dele. Que legal. Cara, que maneiro, né? Eu achava errado as pessoas lendo antologia assim. E aí eu saio nesse livro e eu começo a ter essa coisa assim. Essa ida pra FLUP, é aquilo que eu falei no início. Essa ida pra FLUP é que me faz olhar em retrospecto e ver, cara, cadê as minhas histórias? Eu tô aqui ouvindo histórias de todo mundo. E aí eu começo a apurar a minha prosa aí. E aí eu fico com a FLUP. Trabalhei com a FLUP, participei da FLUP, trabalhei na FLUP, trabalhei com a FLUP, trabalhei pela FLUP. Era uma coisa sensacional. Eu era apaixonado por aquilo. Cara, a gente fez um evento em São Gonçalo, levou Ednei Silvestre pra falar legal. lá. Levou Bruna Beber. Legal. Então, assim, sempre foi muito sensacional trabalhar com e pela FLUP. E aí, nisso, eu, cara, vou escrevendo. Vou escrevendo. Eu já tinha feito um romance antes disso, que eu não vou publicar nunca mais. Quem tem. Guarda, porque eu não vou fazer aquilo nunca mais. Eu gosto muito, mas é um texto com todos os problemas do romance de formação, do primeiro romance. Nem edição salva. Não vou editar, não vou reescrever. Quem tem, guarde, que o dia que eu morrer, talvez isso faça dê algum dinheiro para você. Mas eu melhoro a minha prosa na FLUP. E aí eu começo, vou escrever tal, vou escrever. Continuo, vou escrevendo contos, até que até hoje eu sou um contista bem prolixo, eu tenho muita coisa, muita.
tô fechando um livro de contos novo e é difícil de escolher, tipo, 15. Eu fico, pô, mas esse aqui também, cara, tem 50 prontos. Então, porque eu escrevo todo dia. A gente depois volta até nesse assunto, Sim. que eu acho bom falar. E aí eu sou professor da Rede Pública de Niterói, eu vou numa escola fazer um trabalho e chega lá, eu sei da história de uma menina de 13 anos que tinha raspado a cabeça no ritual iniciático do candomblé, Aham. e ela preferiu na escola dizer que tinha leucemia. Caramba. Isso me chocou de tal maneira. Eu sou um cara muito emocionado, eu sou o cara que senta na beira da cama e chora com propaganda de sabão em pó, propaganda de banco, então, de final de ano, acaba comigo. Porque eu choro duplamente, que eu choro pela propaganda e choro de raiva, porque os caras estão pegando meu dinheiro e me fazendo chorar. E eu fui pra casa e falei, cara, isso ficou batucando na minha cabeça, assim. A menina preferiu assumir uma doença fatal a assumir a sua ancestralidade. Não no sentido de uma ancestralidade, assim, não é racional, não, mas consciente. Aham. Mas ela estava negando toda a sua família. Porque religião, para mim, para criança, é uma coisa familiar. Uhum. Não existe criança evangélica, criança católica. Existe criança que segue os pais. Uhum. E ela nem sabe que aquilo é religião. Ela está indo num lugar onde as pessoas são felizes e se sentem bem. Uhum. Nada melhor. E aí, quando ela nega isso tudo para não sofrer racismo religioso, eu falo, cara, preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu falei, vou escrever. E aí vem a ideia do Macumba. Mas eu tenho esse norte de, cara, eu preciso contar uma boa história. Lembra que eu falei da livraria? Eu sempre penso assim, eu tenho que contar uma boa história. Então, primeiro eu achei uma boa história. E depois eu vou botando os elementos. E eu escrevo Macumba, que é um detetive evangélico. E aí eu tenho o primeiro herói evangélico da literatura brasileira num livro chamado Macumba. Vou mostrar aqui o É pessoal. um detetive evangélico que precisa investigar mortes misteriosas que estão acontecendo em centros de umbanda e terreiros de candomblé. E com isso, o que eu faço? Qual é a malandragem? Eu tinha muito medo de fazer um livro didático. Uhum. É chato. Tá? Vou ficar explicando proselitismo. Não, olha, gente, Macumba é isso, meu irmão. Não sou da área, não sou antropólogo, não sou pesquisador, sou um ficcionista. E aí minha malandragem foi pegar um protagonista que não sabia nada. Então ele pergunta. E quando alguém explica para ele, está explicando para o leitor. Que a minha maneira de trabalhar contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, principalmente, é o conhecimento. Sim. Então eu tenho vários relatos, eu tenho alunos que hoje são meus amigos. Eu tenho o Alexandre, que ele foi um dos primeiros a ler. E ele é evangélico de nascença. Eu brinco que é de nascença, que é igual... Porque tem um cara que é convertido, tem um cara que nasce em um lar cristão. Ele é esse cara, que nasceu em um lar cristão, não conhece outra possibilidade. E ele falou para mim, ele falou, cara, obrigado. Obrigado, porque eu aprendi... Eu era igual o Ramiro, que é o detetive. Tudo que eu sabia era através do olhar, chegava para mim através desse preconceito. E eu aprendi, eu falei, cara, pronto, cumpri minha função. A gente precisa falar sobre isso. E qual é a melhor forma que eu encontro para falar sobre isso? Dentro de um romance policial. Uhum. E aí eu tento, e aí vem toda a minha carga de Agatha Christie lá daquela época, de querer contar boas histórias policiais. Eu acho que nós temos uma tradição muito boa de romances policiais no Brasil. Você pega o Rubem Fonseca, a Patrícia Mello, você tem o Garcia Rosa, você tem uma galera que fez aí. E pretensiosamente eu vou me incluir nesse hall e vou contar boas histórias. Cara, assim, eu li o Macumba e eu achei... Realmente, cara, você acertou muito em cheio nesse livro. E eu também tive essa impressão também de aprender, porque realmente também não sou ligado às religiões de matriz africana, mas eu também aprendi bastante em relação ao livro, né? E ao mesmo tempo, a sensação que você tem quando lê o livro é de querer saber mais. Pô, peraí, porque eu vou dar a minha experiência como leitor, né? O livro ele vai tendo uma série de pequenas pausas, claro que tem um desfecho, e aí você fica assim, caramba, mas como isso vai para onde? Né? Claro, tem toda uma explicação lá na frente que a gente não vai dar spoiler.
Mas eu gostei muito da tua maneira de narrar, né, a história do Ramiro. E você entrou agora nessa questão a intenção, né, de levar para debate, né, essa questão do racismo religioso em cima da questão literária, né? Então, a partir da literatura, né? E eu queria que você comentasse depois qual foi a repercussão do livro, né? Primeiro processo, eu sei que é um processo depois que o livro é escrito, né? Tem todo um novo processo aí de interação e repercussão. Tem uma autora americana que diz que você tem que escrever o que você gosta de ler. Você vai ter que ler essa porcaria 500 vezes. Assim, quando você bota o fim... Eu fiquei 5 anos pesquisando para esse livro. Eu não podia ser leviano, mas em determinado momento eu parei e falei, cara, eu tenho mais conhecimento que qualquer um dos meus personagens. E aí vira proselitismo. Uhum. Eu pego uma adepta aleatória do candomblé, aleatória, mas uma adepta comum, que não, como muita gente de qualquer religião. Você vai lá, tá, mas você não quer se aprofundar. E aí, pô, ela abre a boca e vai começar a citar uma tese de doutorado dos anos 70. Eu tava nesse nível de pesquisa. Eu parei, voltei. Eu fiz a opção, logo no início, de não ficar indo nas casas e nem conversando com o pai de santo, porque cada casa é uma casa. Uhum. Não fiquei indo só no senso comum, me aprofundei, mas não me aprofundei muito. Peguei uma coisa mais geral. Quando eu falo de cada orixá, eu falo numa visão mais geral. Uhum. Eu sei que tem outras ramificações, mas voltas à coisa da história. Ela foi pensada para isso. Eu gosto de história que anda. Eu gosto de ler histórias que andam. Dá uma angústia. Uhum. Você lê Gogol, o cara fica 3 páginas escrevendo uma cortina. Isso acaba comigo como leitor. Eu até vou, mas eu vou xingando. E aí eu termino o livro, depois de muita pesquisa, e, pô, falei, esse livro não entra em 2016. Terminei em 31 de dezembro de 2015, meio-dia. Peguei de novembro e dezembro, aí que eu comecei a pegar essa disciplina. Assim, cada um... Quando eu falo isso, eu já fui criticado. Fala assim, você é mole, escrever todo dia, nem todo mundo... Meu irmão, acho o teu processo. Claro. O meu processo, eu sou um cara que eu procrastino tudo que eu puder. Eu nunca deixo para amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã. Então, se eu não me forçar, eu tenho uma hiperatividade leve, que não medicalizada, porque na minha geração, por isso tá todo mundo ferrado da cabeça, porque na minha geração, meu filho não é maluco, vai tomar remédio de maluco, aí a gente cresceu tudo maluco. Sim. Tudo fodido da cabeça mesmo. Não, eu acho tão legal, assim, meus alunos com 13, 14 anos, eu fui na terapia, eu falei, gente, na minha época, terapia, você é maluco para ir para o cara psicólogo? Era. Então essa minha hiperatividade, eu aprendi a lidar. É diagnosticado, tá, gente? Não é, que agora a pessoa fala assim, eu sou bipolar. Muita gente escrota usando desculpa de bipolaridade. Não, fui diagnosticado. No meu tempo era de ritmia que falava, não tinha todas essas siglas, era só de ritmia. Mas eu aprendi a lidar com isso. E uma das maneiras que eu aprendi a lidar eu tenho que ser metódico em algumas coisas. Uhum. Se eu for o cara que vai esperar a inspiração para escrever, eu não vou escrever nunca. Uhum. Eu sento todo dia em frente ao computador. Tem dia que eu mudo uma palavra, tem dia que eu mudo um título, e tem dia que eu escrevo 2.000 palavras. Mas eu tô em the zone ali de escrita. Peguei nessa reta final do Macumba, que eu tava me enrolando. Uhum. Falei, não, preciso acabar esse livro. Assim, todo dia, 3 horas, terminei. Editor. Pô, mas Macumba o nome? Eu falei, o nome é Macumba. Pô, não é um bom nome. Eu falei, eu vou brigar por esse nome. Uhum. Várias coisas que ele apontou, eu falei, tá, ok. Vou cedendo. É uma negociação, sim. É uma negociação. Nem eu sei tudo. Eu tenho a humildade de não saber tudo, mas também eu espero que sempre que meu revisor também tenha essa humildade, a gente chega ao meio termo. Já tive problemas com editores com isso. Eu briguei com um conto. Com a antologia, eu brigando por um ponto. Nossa. Eu brigando por ponto. É ponto final. Não exclamação. Eu falei, fui eu que escrevi. É ponto final.
Mas a pessoa tá indignada. Eu falei, mas é uma indignação apática. Não é aquela coisa Cara, então assim... E o Macumba, eu falei, eu vou brigar pelo nome. Que foi até o S. S. Salles, nada S. Salles. Pô, mas é um nome que vai afastar as pessoas. Eu falei, cara, tem milhares de livros na livraria. Eu não vou botar um nome genérico qualquer. Eu vou botar um nome que vai afastar quem não gosta, mas que vai aproximar quem se interessa. Sim. Porque Macumba é isso e não é isso. Macumba é tudo isso. Então meu livro não é sobre religião, mas é também. Então ele também é Macumba. Porque Macumba, para quem não é adepto, é pejorativo. É chuta que é Macumba, fez Macumba. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Sim. Mas para quem é adepto é um nome carinhoso. Pô, vai rolar uma Macumba lá no centro de São João e tal. Então eu quis usar um nome. Foi a minha primeira briga, vai ser Macumba. Tem as etimologias e tal, mas nem vou entrar nisso. Eu quis um nome de impacto mesmo. Sim. Eu sou péssimo para títulos. Péssimo. Esse foi um dos títulos que quando eu comecei a escrever, eu falei, o nome é esse. Por exemplo, a continuação dele, O Fogo nas Encruzilhadas. Esse nome saiu aos 45 do segundo tempo. Nome, para mim, é sempre um problema. Eu sempre quis emplacar um nome grande, eu vou emplacar agora no livro de contos, calma. O próximo livro de contos vai ter título grande. Eu acho sensacional o Marçal Aquino botar eu receberia as piores notícias de seu lindo lábios. Sim. Mano, eu olho e falo, cara, qual o tamanho desse autor que chega na editora e fala, o nome é esse, e a editora fala assim, tudo bem, seu Marçal. Porque na minha etapa vai... Não, esse nome não é comercial, esse nome não vende. Esse nome não dá nem pra botar no arquivo. Interessa, meu. Vou chegar lá. Mas o Macumba foi isso. Falei, ó, o nome é esse. E aí ele ia sair. A Flup tinha fez um esquema com a Casa da Palavra pra lançar 5 livros. E aí primeiro lançou 3. E o Macumba não tava nesses 3. Eu acho, não é porque é o meu livro, não, mas eu acho que foi um erro estratégico gigante dos caras, porque assim, por exemplo, um dos autores que lançou com a Flup nunca mais apareceu. Então assim, eu era o cara que tava ali todo dia, batalhava, eu acho que esse é um livro importante, tanto é que a gente esgotou a segunda edição dele agora. Não tem Macumba pra vender, só na Córdula, viu? É, a gente tem. Só na Córdula tem. Uma escola de Niterói adotou e os alunos não estão achando porque esgotou. Mas, ok, eles lançaram os 3 primeiros e o Macumba ficou para lançar depois. E foi lançado em 2016 e esgotou. Em 3 meses esgotou. Não. Acabou. Não tinha. Mas aí o que acontece? A livraria Casa da Árvore é vendida para a Leia, espanhola, editora Leia, que publica... Leia, whatever. Que publica só Guerra dos Tronos, né? Então os caras chegaram e falaram, ó... Aí nossos autores... Não são nossos autores. Eles compraram a Casa da Palavra e não quiseram nenhum autor. E eles perguntaram, tem um bastidor que eles perguntaram, seus autores vendem quanto? A gente tem autor aqui que vende 5 mil, 10 mil. Se a gente publicar a lista de compra do George Martin do Guerra dos Tronos, a gente vende 1 milhão. Então assim, eu fiquei sem livro e sem casa. E aí em 2019... eu consigo lançar a segunda edição pela Mórola, pela editora Periferia, junto com a Mórola, que apostou nessa segunda edição. Várias editoras que eu procurei falaram, Rodrigo, livro lançado por outra editora. Eu falei, mas está esgotado. Não, mas já foi lançado. E a Periferias comprou esse barulho. A gente relançou em 2019, esgotou de novo agora. Vamos partir para a 3ª edição. Talvez com outra capa, dialogando com o Fogo nas Periferias, que é a continuação dele. Mas é assim, esse livro me levou para o audiovisual, eu fui para o laboratório da Flup, que depois foi chamado para o laboratório da Globo, de roteiro, já trabalhei numa série, Legal. Tenho uma pá de roteiro escrito, só que eu... É uma outra, assim, é uma outra área profissional. Que no momento eu não consigo conciliar. Porque quando eu fiz tudo isso em 2019 de roteiro, eu pensei, pô, se eu for chamado para um trampo maneiro, eu largo tudo. Pô, sou professor de escola pública, com matrícula, com tudo garantido. Eu vou largar tudo. Vou largar. Não fui chamado, vem a pandemia.
E aí eu passo os anos de pandemia em casa, sem sofrer nenhuma perda salarial, cuidando da minha família, cuidando do meu filho. Legal. Eu falei, cara, se eu tivesse largado tudo, eu tava muito fodido agora. E aí, hoje em dia, é o que acontece muito isso, assim. Já aconteceu, já tive alguns convites para trabalhar em série e tal, em filme não. Mas eu paro e falo, cara, ó, o tempo que eu tenho é esse. Se fosse antes, meu irmão, todos os dias. Não, é agora. Mas eu gosto muito de ver roteiro. Eu acho que o negócio do roteiro, o Macumba me levou pro roteiro e o roteiro me deu um dinamismo maior no meu texto. Tanto é que eu acho o Fogo das Encruzilhadas no livro até mais dinâmico, mais papum. As coisas acontecem, a história anda, tudo anda. Em roteiro tem assim, toda cena você ou desenvolve personagem ou a história anda. A melhor cena é que faz as duas coisas. Eu tô sempre focado nisso. Cara, pra que eu tô escrevendo essa cena? Tem que ter uma função. Não vou fazer o cara acordando, tomando café, lendo as notícias. O cara já tá na cena, já tá acontecendo. E é isso, cara. O livro tá andando. Eu tenho muito orgulho, assim. É o que eu falo. Eu consegui escrever uma boa história, aliada com um bom conhecimento, que tem a função justamente de quebrar essa ideia pejorativa das religiões ameríndias. Vou seguir nessa. A continuação tem um pouco também disso. Reclamaram comigo. Pô, cadê? Tem que ter mais macumba. Falei, calma, cara, eu não vou ser um autor de um tema só não também. Dá licença, pô. Eu ia justamente entrar no teu próximo livro, né? Que foi O Fogo das Encruzilhadas. Conta um pouquinho da sinopse desse livro. Porque assim, é o mesmo personagem, né? Meu chato do Ramiro. Mas o que se passa, né, nessa nova configuração? Então, O Fogo das Encruzilhadas não é uma continuação do Macumba, é mais uma história com o detetive Ramiro, que é esse detetive, eu falo, ele tem essa coisa assim, repercussão, assim, tem gente que fala, cara, eu tava lendo no ônibus, a tiazinha ficou me olhando de cara feia. Mas eu levei, eu tenho um amigo que fala assim, Deus me livre, se eu levar esse livro pra casa, minha mãe me mata. Mas aí eu falei até com o pastor Henrique Vieira, eu falei, cara, eu sou o único cara que tem um cristão e negro como protagonista de romance policial, pô. Aí quando eu tive uma aluna que falou outro dia, minha mãe não gosta de você. Eu falei, nem conheço tua mãe. Eu falei, deixa ela me conhecer primeiro pra ela não gostar com propriedade, igual vocês. Que nada, eu amo meus alunos, eles sabem, eu falo isso, eles sabem disso. E aí, inclusive, um beijo, ó, 7A, 7B, 7C, 7D e 7E do Portugal Neves. Se eu não fizer isso... Claro. E ainda vão reclamar, porque não falou meu nome. E aí eu falei assim, já sei, ela procurou o livro, ela procurou meu nome no Google e viu esse livro. Falei, sua mãe é cristã, não é? Ela é. Falei, então, fala pra ela que o herói do livro é cristão. Legal. Que o nome é uma provocação, porque é. Sim. E aí eu tenho o Ramiro agora envolvido, tem um serial killer em São Gonçalo, em Niterói, ateando fogo em pessoas em situação de rua. Não. E ele tem que descobrir quem é. E aí nisso eu tenho uma ligação com o incêndio do circo de 61, que é uma história... Em 61, o grande circo norte-americano lambe e morrem pelo menos 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Nossa. Tem relatos de 600 e chega a 2.000. Vamos ficar em 1.000, 1.200. E foi um acontecimento tão traumático para Niterói e São Gonçalo que ninguém fala sobre. Eu fui pesquisar, óbvio, eu adoro isso. Todo mundo sabe, por exemplo, o Gentileza vem daí. O Gentileza vem daí, mas ele não perdeu a família no circo. Ele era dono de uma casa de material de construções. Ele disse que recebeu o chamado para ajudar. Ele botou água e vinho num dos caminhões e levou para lá, que lambeu a lona. Não. E as pessoas ficaram por dias procurando identidade, procurando parente. Então, as pessoas ficavam ali, catando aqueles escombros. E ele foi lá para ajudar as pessoas. Tal. Então, assim, ele não perdeu a família no circo. Mas tem várias histórias sensacionais dessa coisa do circo. Uma delas é que o Antônio Pedro, que não era federalizado, o hospital universitário, estava fechado, ocupado por estudantes que queriam a federalização.
tiveram que convocar marceneiros pelo rádio para construir caixões. Nossa. Não tinha caixão para enterrar as pessoas. Nossa. São Gonçalo teve que abrir um outro cemitério. E aí compra o terreno da família Nancy, que foi o último prefeito Nancy, inclusive, quer dizer, a família que já tinha, desde a época, dinheiro pra caramba. E quem dá o dinheiro, metade do dinheiro para comprar o terreno é o Palhaço Carequinha. Em 61. Aí nasce o cemitério São Miguel, que em 68 é municipalizado. Porque tem uma enchente, o cemitério São Miguel numa colina, tem uma enchente que lava a colina. E os cachorros vão parar no meio da rua. Caramba. E aí a prefeitura vai e municipaliza. Então, assim, são as histórias do meu território que as pessoas não conhecem. Eu vou contar assim. Então, ao mesmo tempo que eu conto a caçada ao serial killer, eu conto uma história que acontece nessa época. Uma personagem importante dessa época. Muito legal. E a ligação. Eu gosto de fazer isso. Fiz isso no Macumba. Eu gosto de fazer isso. Qual é a ligação dessa história? O que tem a ver essa menina aqui com o cara que tá matando lá? E aí eu fecho. Aí o Ramiro tem a ajuda de um amigo muito especial, que é o nosso amigo Zé. Que eu tenho uma cena que eu gosto muito, que eu escrevi, porque eu quis falar um pouco também do povo de rua, então eu trago o Zé Pilintra para essa literatura. E o terceiro já tô em pesquisa já. O terceiro eu vou levar seu Ramiro lá pro Maranhão pra gente falar de tambor de mina e encantaria. Que legal, mas aí é hein? outra história. Já tô pesquisando. Que bacana, Rodrigo. Que é outra, aí mais uma vez, encantaria e tambor de mina é um negócio que eu fico fascinado. E ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Quando eu fui pesquisar, eu falei, cara, isso é Ultimate Religion do Brasil. Os caras têm um centro onde baixa a princesa da Turquia pra dar consulta. Mano, por que ninguém me falou isso? Que era tão legal assim. Aí eu vou pesquisar e aí tem isso. Eu tenho a história e nessa história eu vou colocando os elementos. Vou contando pro Ramiro e ao mesmo tempo contando pro leitor como é que é isso. Vamos ver, vai dar bom. Muito bacana. E aí tem também o Carcará, né? Fala um pouquinho desse livro, cara. Então, como eu falei, eu escrevo todo dia. E eu gosto muito do resultado do romance. Mas eu adoro escrever conto, porque eu me livro da história. Tem uma coisa que todo escritor passa, que é assim, cara, eu tenho uma história excelente para você escrever. Eu escrever não, brother. Escreve. Não, mas você que é o escritor. Escreve, cara. História boa tem 3 por dia. Ideia eu tenho 3 por dia. Fácil. Uma bobagem que eu vejo me dá ideia para uma história. Então eu escrevo muito. E o conto, eu me livro rápido da ideia. Macumba, 5 anos. Fogo, 2 anos. Sabe, por isso que eu falo que o Ramiro é chato. Eu gosto dele, mas ele é chato, que eu vivo com o Ramiro na minha cabeça, cara. Eu convivo com esse personagem. O conto, não. Quando eu tenho ideia, entrar, matar e sair. Não vou citar o Cortázar, porque todo mundo faz, deixa pra lá, procura no Google. Mas é a coisa de eu me livrar rápido da história. E eu tenho uma coisa diferente no conto. O meu conto é para desconfortar o leitor. Eu não vou escrever para mimar leitor, não. Porque eu acredito nessa arte do desconforto. Esse desconforto não é ruim. O desconforto, ele te tira... É aquela coisa piagetiana do equilíbrio. Ele tira você do equilíbrio. Você vai querer voltar. Sim. E eu gosto de fazer isso no conto. No romance, não, mas no conto tem... Melhor elogio que eu tenho quando o cara acaba de ler um conto meu é me xingar. É mandar um zap me xingando. Eu adoro, eu falo, obrigado. Era isso. E aí o Carcará tem muito disso, essa coisa urbana. Eu adoro trabalhar com ultra-realismo. Flerto com fantasia. Gosto de terror. Eu gosto de escrever. Tu já fala, você escreve o quê? Eu falei, escrevo tudo, cara. Já publiquei livro de poesia, livro de conto, romance, noveleta. Já escrevi roteiro de série. Só falta publicar infantil. E aí o Carcará são alguns desses contos que eu escrevo. O nome Carcará é o nome de um dos contos, que é um dos poucos que não se passa em São Gonçalo. Se passa no interior do Ceará, que eu morei no Ceará, eu adoro aquela terra. Mas como eu falei, pra mim é difícil até fechar quais que entra, quais que não entra. Tem conto que não entrou nesse que vai entrar no livro novo. Legal. No livro novo tem conto que eu escrevi depois desse que não vai... Então, assim, é uma compilação. Eu tava conversando com outro escritor, ele falou, não, meu livro de conto foi na Flip.
gente estava na mesma mesa, ele falou, não, meu livro de contos é temático. Eu falei, cara, não, o meu não. O meu são contos, você pode pegar, ler fora de ordem. Eu acho o conto um formato muito potente. Eu sou de uma geração que cresceu para gostar de ler, com conto e crônica, com as noveletas da coleção Vagalume, da série Vagalume. Então, assim, pode pegar, lendo qualquer sequência, que sem problema nenhum. Muito legal. Tem outro, né, que é o... Isso aqui é um presente, ó. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Contos de Axé. Axé. É um presente. O Contos de Axé, organizada, da editora Malê, organizada pelo querido Marcelo Moutinho, que só tem um defeito, é tricolor. E isso aqui são 18 autores. Cada um foi convidado para escrever um conto sobre o orixá. Não sobre o orixá, mas baseado no arquétipo do orixá. Não é recontar a história do orixá, não é liberdade. E aí o Moutinho me convidou, já conheci o trabalho do Macumba, a gente já joga bola, já jogou bola junto, não tem jogado bola mesmo. Toma uma junto e tal, aí ele me chamou, na verdade eu dei uma piruada pra entrar, falei, pô, Moutinho, esquece de mim não, cara. Porque assim, eu não tenho agente literário, não tenho social media, tava fazendo história aqui, porque, cara, sou eu que tenho que fazer muita história, meus textos, meus posts. Tem quem faça isso por mim. Então eu fico piruando mesmo. O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. E aí não, aí ele falou, não, bora. E aí, cara, eu tô no livro, eu tenho um conto nesse livro sobre Oxum, e eu tô no livro que tem Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Seu Ney Lopes, Eliana Alves Cruz, Marcelino Freire, e lá embaixo, Rodrigo Santos, de São Gonçalo. Aí eu volto à primeira frase, eu sou aquele menino. Eu sou aquele menino que falou que ia ser escritor e agora tá no mesmo livro que Seu Ney Lopes. Que legal. E aí a maneira assim, eu escrevi 2 contos de Oxum. Um entrou aqui e o outro é o que abre o Carcará. Ah, bacana. Que é o Aluga-se uma Casa Pequena para uma Senhora Sozinha, que eu queria que fosse o nome, mas era um nome longo, não é comercial. Não, na verdade tem uma explicação. O editor, o Wagner da Malê, queridaço, ele falou, Rodrigo, é o único conto bonitinho do livro. O resto é só desgraça. Você vai botar esse nome, você vai enganar as pessoas. As pessoas vão ler e vão falar, olha, só conto bonitinho, logo depois é porrada. Falei, eu entendo. E o Carcará tem uma coisa também que queria citar. Essa capa do Mulambo é sensacional. Grande artista plástico brasileiro, de São Gonçalo, radicado em Saquarema. Me deu essa capa que eu vou tatuar na minha panturrilha, não demora muito. Bom, você também é bem ativo, né? Nas feiras literárias, nos eventos literários. Eu fui mais, cara. Eu tô ficando preguiçoso. Não, eu gosto, cara. Tem que tá, né, cara? Sim. Assim, como eu falei, eu não tenho agente. Eu odeio me vender. Por exemplo, eu odeio o Instagram. Porque eu não tô vendendo minha cara. Não tô vendendo minha vida diária, familiar. Tô vendendo literatura, eu vendo palavra. Eu vendo a palavra, pra mim, por isso que eu adoro o Twitter. Pode me seguir no Twitter. Falo um monte de bobagem, mas é palavra, eu gosto da palavra. A imagem, pode me seguir no Instagram também, mas nem posto tanto. Quando eu posto ou eu num evento, ou eu numa feira, ou eu numa palestra, ou meu livro, ou alguém que leu meu livro, ou uma resenha do meu livro, porque é isso. Então, assim, eu preciso estar botando a cara. Eu preciso fazer história no Instagram, infelizmente. Mas conta aí pra mim uma história que você talvez tenha passado num evento. Tu já tá... eu contei antes ali, tu tá pescando. Que seria também uma história que poderia estar num dos seus livros. Não, porque a gente tava falando aqui antes, você já pegou a spoiler. Deixa eu te falar, cara, assim... eu fui pra Flip, finalmente, ano passado. Eu nunca fui a Flip. Eu fui uma vez pra jogar bola. Tinha uma seleção de escritores, a gente foi lá jogar bola. Fiz um bate-volta, que eu nunca mais faço isso. Ir pra Paraty e voltar no mesmo dia. Nunca mais. Horroroso. Você imagina, eu cheguei lá 8 horas da manhã, joguei bola, 2 tempos de 45. Nossa. Campo. Nossa. Eu sou zagueiro, ainda peguei a lateral no final que o cara se machucou. Almocei e voltei pra casa. Nossa, cara. Coragem. E aí,
E aí eu falei, cara, só vem pra cá como autor o dia que eu vier como autor. Não vem pra cá na maluca, não vem pra cá vender livro na rua. Tem maior admiração por quem faz isso, mas eu não sei vender. Uma das minhas grandes alegrias como escritor hoje é não vender livro. Eu comecei, eu publicava meu livro, vendia nos meus eventos. Eu odeio vender livro. Primeiro que eu acho que se eu estivesse vendendo bananada, o cara comprava. Porque geralmente o cara compra pra te dar uma moral. Eu não quero que me dê uma moral, eu quero que leiam meus livros. Se eu estiver vendendo, se eu fizer uma rifa pra salvar um cachorro de rua, tu compra pra me dar uma moral. Livro, compra pra ler. Isso aí. Então eu odeio vender livro. Então eu não vou meter livro na bolsa e ficar na rua de Paraty vendendo. Acho sensacional quem faz. Tem um cara que faz isso no Rio como ninguém, que é o seu Bruno Black. Bruno Black, onde ele anda, ele tem livro na bolsa, ele senta no ônibus e fala, você gosta de poesia? Legal. Ele vive dos livros dele, eu acho sensacional. Eu não consigo. É uma inaptidão minha. E no ano passado, a Periferias me levou para a Flip. Aí, sensacional. Eu já emendei, já fiz mais 3 mesas com outra editora também, porque é aquilo, né, cara? Claro. Já tô ali. Nem todas as editoras podem pagar minha hospedagem. A que paga, mas eu faço para as outras também, porque eu preciso aparecer, porque eu preciso que... Até porque, cara, eu escrevo muito mais do que eu consigo publicar. Quando eu falo pra você que eu escrevo todo dia, eu tenho muita coisa escrita. Eu tenho 3 livros prontos hoje. Pronto. Que legal. Tá pronto. Só preciso da editora. Tem um de contos, e aí sim, é um livro de contos temático, mas é um livro de contos grandes, com uma pegada meio Lovecraft. Já tá pronto. Tô esperando um ok de uma editora. Aí, tomara. Já comprei até a tubaína pra comemorar. Vou ficar muito ruim quando eu esse e-mail. Tem um livro de contos que já tá em produção. Amanhã eu vou ter uma reunião com o editor, tal, pra gente definir, mas já fiz até a epígrafe. Tem um outro livro que eu escrevi. Eu reescrevi o Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, por dias atuais. Poxa, legal. E aí é um livro que eu sei que vai ser brabo, porque tem tudo que tem no livro original. Necrofilia, pedofilia, assassinato, artes místicas, tem tudo ali. Mas eu reescrevi, tá bom pra caramba, adoro esse livro. Então tem muita coisa, eu tenho que botar a cara. E aí fui pra Flip, e aí chegando lá, uma das coisas que eu consegui na Flip, conversei novamente com o Rogério Pereira, tava lançando um livro, sensacional o livro do Rogério. O Rogério é encantador. O Rogério me lembra o Simas, o Rogério Pereira. Luiz Antônio Simas, a Fernanda Montenegro, semana passada, fez o que nós mortais não conseguimos, que é ter filhinho. É tudo que você pensa, mas só pessoas como Fernanda Montenegro, que vem para iluminar, ela virou para Simas e falou, você tem a palavra encantada. Legal. É isso. Sim. Eu vi a aula do Simas, você vai assistir a aula do Luiz Antônio Simas do Bar Madrid, é um negócio louco. Absurdo, é. Você não consegue deixar de prestar atenção. E o Rogério Pereira é assim. Legal. Do jornal Rascunho, o maior jornal literário do país. E essa conversa com o Rogério lá leva o menino gordinho do Mutuá de São Gonçalo a publicar um conto no maior jornal literário do país. Cara, é aquele momento de trajetória. Aqui, vou mostrar, tá amassado. Mostra. É aquele momento de trajetória que você fala assim, mano, tá aí. É isso. O cara que tava lá escrevendo, ninguém lia. Depois começa a publicar pagando, vendendo livro de mão em mão. Depois, pô... E aí quando eu vejo, pô, hoje, provavelmente todos os diretórios de letras do Brasil têm um conto meu lá. Que legal. E aí tem aquela coisa, vai ler? Sei, cara. O cara lá em Providence leu um conto que tava no livro da Flup no meio de 43. Sei. A gente bota livro na rua. Que legal. E lá a história que eu queria contar é que lá na Flip eu... Opa, Rapaz, na escola tem uma igualzinha. Pra quem tá só ouvindo, a cadeira deu uma baixada aqui. Sabe quando você pisa o degrau e o degrau não tá lá? Não, mas é isso, cara. Aí na Flip eu fiz esses contatos, escolhi, assim, tenho muito orgulho de ter a amizade de Tom Farias, que é um amigaço. A gente ficou muito junto lá e ele é um cara que entra em qualquer festa. E ele me levou. Então,
Pô, eu lá na festa da Record, trocando ideia com a Ana Maria Gonçalves. Pô, sensacional, né? Pô, moleque que veio lá de São Gonçalo. Que legal, cara. Tá ali, pô, iguais, entre iguais. Porque eu, assim, eu me vejo entre iguais. Eles podem não me ver assim, o que acontece? Acontece. Teve gente que me viu na festa, me olhou com a cara de tipo, o que você tá fazendo aqui? E aí quando vê que eu tava com o Dom Farias, abriu um maior sorrisão. 720 graus de sorriso. Adorei seu bate-papo, vou procurar seu livro, tá? Mas porque me viu com um cara que é influente. Mas o jogo é esse. Vamos jogar. Eu tenho meus limites, tenho minhas idiosincrasias. Não vou ficar puxando saco. Não vou postar foto no Instagram fazendo arroz. Hoje é dia de arroz na casa do escritor. Não vou, brother, não vou. Eu vejo isso, chega a me dar um nervoso. Mas eu entendo também que cada um tá correndo atrás de seu e fazendo do jeito que pode. Eu não vou fazer. Não vou puxar saco tirando foto com todo mundo, que nem eu vejo assim. Meu mestre. Tá tomando cerveja esses dias com o Luiz Antônio Simas, que é o cara que é meu crush intelectual, Luiz Antônio Simas. Ele é de uma humanidade, assim, incrível. O melhor do Simas é que ele é axiomático. Ele abre a boca, sai uma frase de efeito. É sensacional. A gente tava conversando de futebol uma vez, falando de William Arão, cara. E eu falei, ele, o problema do William Arão não é técnico, é cognitivo, ele é burro. Pronto, acabou, o cara definiu ali. Então, assim, e não fico, eu e Luiz Antônio Simas, tieto muito. Claro. Quando no lançamento de livro eu vou lá, tiro foto. Ele, Alberto Mussa, são caras que eu tinha. Eu vi que vocês... Patrícia Mello, encontrei... Gaguejei muito pra falar com Patrícia Mello, que, pô, talvez como se eu tivesse encontrado alguma vez na vida o Rubem Fonseca. Que legal. São caras que sempre me inspiraram a escrever. Sempre é aquela coisa assim, quem escreve, eu tenho muito isso, termina um texto... E aí você lembra do Milton. Certas canções que ouço cabem tão bem em mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Então, quando eu termino um texto, eu falo, cara, eu queria ter escrito isso. Todos os textos de Patrícia Mello, quase todos do Rubem Fonseca. Você fala, cara, eu queria ter escrito O Cobrador. Eu queria ter escrito, Inferno, da Patrícia Mello. Então, quando eu encontrei a Patrícia, aí sim. Mas eu vejo uma galera que, cara... Eu não vou fazer, eu não vou ficar o tempo inteiro beijando mão, falando... tô tomando benção do Luiz Antônio Simas. Não. Tem um limite. Mas dentro do que eu consigo aturar, eu jogo o jogo. Claro. O jogo é jogado, não é falado. Claro. Ou melhor, o jogo é escrito. E aí a gente entra nessa questão da periferia, né? Na periferia na literatura, periferia também na questão do leitor, né? O leitor das periferias. Como é que tem sido a recepção da tua literatura nas periferias, assim? Inclusive em São Gonçalo, né? Cara, São Gonçalo, eu costumo dizer que São Gonçalo é um jogo que você não vence. Você empata. Você não vence. Eu acho que eu tenho mais alcance fora da cidade do que na cidade. Por problemas da cidade mesmo. Sim. Mas é uma coisa assim, eu tava falando, eu fui na aula aberta o Luiz Antônio Simas. Ele dá aula no Bar Madrid e tal, e eu fui. E a outra angústia que eu tenho, assim, não tem como comparar a cena do Rio de Janeiro com a cena de qualquer outra cidade periférica. E é legal que tem sempre um coach de positividade tóxica, né? Não, se não tem a cena, você tem que criar a sua cena. Meu irmão, eu não vou criar uma cena hoje pra competir com uma cena que vem desde 1500, mano. Não tem condição. É ilusão você achar que eu vou criar uma... mas tem que criar. Não, beleza, a gente cria. Mas não tem como. Eu vou ao Rio de Janeiro, ao centro. Cara, tudo acontece ali. Tá todo mundo ali. Todo mundo se conhece. Eu volto, pego Uber, às vezes, quando a grana tá boa, volto pra casa e quando atravesso a ponte eu falo, caraca, mano. Se eu tivesse aqui, eu já tava longe. Um dia que eu venho fazer network, e pra mim, assim, eu venho assistir a aula do Simas. É prazer, gigante. E depois vou beber com os amigos e tal. É prazeroso, mas é networking também. Eu vou num lançamento na Blux de Botafogo. Eu moro longe, mano.
Eu dou aula o dia inteiro em Niterói, vou correndo para São Gonçalo, pego o carro, vou para Botafogo. Não é porque eu tô muito afim do lançamento, é porque eu sei que eu preciso botar a cara ali. E de alguma forma também afiançar e angariar a confiança. Que a galera não entende muito esse jogo, mas assim, cara, eu vou no seu porque eu quero que você vá no meu. Funciona assim. Claro, claro. Funciona assim. Eu vou fazer uma quarta capa pro seu livro, vou fazer a orelha, que lá na frente eu vou precisar que você faça pra mim também. É uma coisa que todo mundo pensa que isso é pago. Não é pago, galera. Os escritores fazem quarta capa, fazem a orelha, é no amor, mas é dentro desse jogo. Porque eu faço quando me pedem, porque eu quero quando eu pedir que façam pra mim. E nem é a mesma pessoa, não. É igual porta aberta de carro. É a única coisa que une todos os motoristas é ver o outro com a porta aberta. Tá a porta aberta, é igual isso. Um vai passando pro outro. E aí essa coisa de estar longe desse centro é muito angustiante. É muito angustiante. E tem a coisa do livro. O livro é barato para quem vende e é caro para quem compra. Quer dizer, para mim meu livro custava R$20, cara. Todos. R$10, R$5. Quero ver o cara lendo na fila da barca. Quero ver o cara lendo no ônibus. Mas não dá. E aí, faz o quê? Eu ganho... É outro segredo que pouca gente sabe. O autor ganha 10% do preço de capa, cara. Eu ganho R$5 no livro de 50. O Bonassi, ele tem o costume de sempre nas publicações dele, ele colocar lá, o autor fica com 10%. Porque então... é isso. E assim, quando você pega um cara, por exemplo, Itamar Vieira Júnior, vendeu 300 mil exemplares do Torturado, que é um livraço. Sim. 300 mil exemplares, se ele ganhou R$5 em cada um, ele não compra um apartamento. Não fala Zona Sul, não, tá? Não compra um apartamento em Niterói. Ele ganhou 1.500.000 com o livro. Então, assim, é caro para quem compra. Eu entendo, um livro de R$50 não é barato. R$50 não é pouco dinheiro. E é barato para quem vende. Então, assim, é difícil ele chegar. Como é que ele poderia chegar? Através de projetos. Projetos que levem esse livro. Projeto da prefeitura. Sabe, a Vitória de Duque de Caxias, colar com a corda, ela falou, a gente vai comprar, dá um descontinho maneiro, a gente compra 50 para distribuir nas escolas. Mas não tem projeto de formação de leitor, não há interesse. O que há é um movimento pensado, tá? Não é aleatório, da gente empretecer um pouco mais essa literatura, periferizar um pouco mais essa fala. Eu acho que um grande mérito do Sol na Cabeça de Giovanni Martins é isso. Você vê um monte de gente escrevendo com a fala de favela artificial e vem o Giovanni Martins e faz o bagulho mega orgânico, porque ele... Eu conheço o Giovanni pessoalmente, conheci o Giovanni em 2014 na Flup. Legal. Outro dia alguém no Twitter falou, acho que eu vi o Giovanni Martins e não falei com ele. Eu falei, deveria ter falado, Giovanni é um fofo, cara. Amo, ó, beijo. Ele fala assim. Legal. Então ele não perverteu a fala dele para ser literário, para ser artístico. Isso começa mais ou menos ali e aí você começa a ter... As editoras começam a perceber isso. As editoras querem. Assim como a Globo está empretecendo a grade. Não é altruísmo. Existe esse dinheiro voando aí. Existe um moleque de favela que quer ler, quer ser visto. Existe o Rodriguinho lá de trás que não se via em literatura. Que por mais que você lesse, que eu lesse Lima Barreto, Machado de Assis, Jorge Amado, que em algum momento beliscavam essas periferias, eu não via a minha periferia. Então eu acho que esse movimento está caminhando. É pensado mesmo, é orgânico, mas é pensado ao mesmo tempo. Tem o apoio das grandes... Vai ter o apoio das grandes mídias. Como eu falei, não é altruísmo, é dinheiro. Você acha que o seu Marinho lá acordou um dia e falou... né, tem poucos negros na nossa grade. Não, ele começou a pressão e vê, não, essa galera consome. Se eu não fizer, outro vai fazer. Se não fizer, a Record vai fazer, a Band vai fazer. Só você vê o filão de novela cristã da Record. Ninguém faz. Mas existe público que quer assistir, cara. A gente tem que parar também de pensar em questão de gosto. A arte não é questão de gosto. Se você não gosta, não é arte. Tá maluco. Você pode não gostar. Tem várias... Inclusive, música, eu sempre tenho problema com isso. Tem várias bandas
e alguns autores também que são mega badalados que eu não gosto. Vou falar que é ruim. As bandas que eu não gosto são ruins mesmo. Mas eu vou falar que não é arte, não tem nada a ver. Uhum. Então tá tendo esse movimento aí. Como eu falei, eu sou o cara que venho, assim, e é muito engraçado que às vezes fala assim, pô, mas você não tá mais na periferia. Eu falei, continuo na periferia. Uhum. Continuo na periferia, não é só favela, Uhum. sabe? Ah, mas você, eu falei, cara, também é foda, né? O cara fica fudido a vida inteira Uhum. pra poder usar isso como argumento. Mas eu continuo em São Gonçalo, continuo pegando o mesmo ônibus Que legal. e convivendo e respirando a minha cidade. Eu tenho essa relação de essa síndrome de Estocolmo com São Gonçalo. É um jogo que não dá pra vencer, mas dá pra empatar às vezes. E é isso, e vai aparecer lá. E eu tenho um feedback legal de gente que fala assim, caraca, eu tô lendo no lugar onde eu conheço. Que legal. Que aí volta o que eu falei, não é... São Gonçalo é diferente, mas existem milhares no mundo. Então ela pode também ser pano de fundo, pode também ser cenário, Uhum. pode também ser personagem literário. E eu que vou fazer isso. E esse feedback do cara lá do Salgueiro que lê e fala, caraca, tá falando do Salgueiro aqui. Rola. Eu queria que fosse mais, mas São Gonçalo é complicado. Cara, muito bom essa conversa. Eu te agradeço demais por se disponibilizar para estar aqui. Cara, eu já sou teu fãzão, tu sabe disso. E a ideia é, claro, a gente expandir isso, ter novas conversas. Livro novo, avisa. A gente vai estar aqui novamente conversando. Rapaz, esse ano, já falei, se tudo der certo, se tudo der certo para esse ano, já quase certo é a terceira edição do Macumba, com a capa nova, Uhum. e o livro de contos, Uhum. que deve sair em junho. Perfeito. Amanhã eu fecho isso. Show. Amanhã eu vou sentar com o editor e, ó, vambora, vamos ver. Pra começar mesmo a... Aham. Que é aquilo? Mobilizar. Vamos fazer. Não. Vamos fazer, tá pronto. Eu já escolhi os contos. Vou fazer uma revisão, mas que não é a definitiva, nunca é. Uhum. Mas deve sair em junho. E tem esse livro de contos longos, essa coisa meio Lovecraft que eu fiz, de terror. Se tudo der certo. Essa sim, essa vai ser... Essa que eu vou ficar raspado quando chegar esse e-mail falando, vamos publicar teu livro, aí sim. Muito E aí, bom. a hora que você quiser, cara, chama que a gente vem. Eu falei pra você, eu falo bastante. Mas a ideia é essa, você se... E, pô, eu que agradeço, cara. Agradeço o carinho, assim. Parabenizo pela iniciativa. Admiro pra caramba teu trabalho. Você é um cara muito guerreiro. Valeu. Porque agora, vindo pra outra plataforma, é a livraria física, é o site, tipo, você é o cara que vai, meu irmão, bota a cara. Então, assim, tamo junto. A hora que te chamar pra falar groselha, tamo aí. E aí, quem tem interesse de conhecer mais a tua obra, ter o teu contato, né? Como é que faz? Diz aí. Então, cara, olha só, Instagram, Bardo Rodrigo Santos, Bardo. Não é do RPG, vem por outra história esse Bardo, mas tudo bem. Eu sou a primeira geração de RPGista de São Gonçalo, jogando a D&D ainda com livro de inglês, mas não vem o Bardo daí não, mas é Bardo Rodrigo Santos. No Twitter, Bardo Rodrigo Santos também, procura que eu tô lá. Facebook não uso. TikTok nem pensar. Vocês não vão me ver fazendo dancinha, fica tranquilo. O Ibama não liberou. Mas assim, por exemplo, tem muita coisa minha. Eu publico muita coisa em revista, antologia. Na Amazon tem o Macumba, o e-book do Macumba. Não tem mais o físico. Acho que o único e-book que tem é o Macumba. Mas tem uma noveleta minha de graça na Amazon chamada Se o Medo Tivesse um Som. É o primeiro desses contos longos dessa pegada Lovecraft. Que ficou longo demais e virou uma noveleta. Tá de graça pra sempre. Não vou tirar. Tem mais umas 10 antologias que eu participei na Amazon. Tudo em 99 de editoras virtuais. Tem site onde tem coisa minha publicada de graça, que é o Scrive. Legal. scriv.com.br. Tem muito conto meu lá de graça, que, como eu falei, nem tudo eu consigo publicar. Claro, claro.
nem tudo eu vou conseguir que alguém publique. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz um conto baseado na música To Wish Impossible. Na verdade, eu fiz um conto para homenagear o The Cure. Uhum. E aí, muito da música To Wish Impossible Things. Cara, eu sei que ninguém vai querer publicar isso. Eu vou de graça para as pessoas lerem. Uhum. Fiz um conto para homenagear o Ramones. É o segundo que eu faço. Um eu publiquei. Legal. Publiquei numa antologia lá de Vitória. Para homenagear os Ramones. Legal. Tá lá. Aí eu vou botando de graça. Esse script tem coisa minha de graça. Mas entra em contato pelas redes sociais. Pô, que tá gravado, né? Uhum. Volta um pouquinho no YouTube, tá lá. Escreve, scrv.com.br. Indica, inclusive, para escritores iniciantes. Uhum. Que é uma plataforma que se pretende ser o Wattpad brasileiro. Uhum. Que aí é outra coisa boa de falar também. Essa molecada não lê. Essa molecada lê pra caramba. Tá todo mundo lendo e produzindo loucamente. Então o Escreve tem muita gente boa, tem uns concursos legais. O último conto que eu botei lá, inclusive, é uma fanfic de Harry Potter, tá? Olha, eu escrevo de tudo. Inclusive, eu tenho, nesse Escreve, nessa plataforma, eu tenho um pseudônimo feminino para escrever contos de amor em São Gonçalo. Legal. Damiana Duarte, tá lá também no Escreve, os contos dela estão lá. Esse eu vou tirar do ar essa semana. Não sei que semana a gente vai passar esse programa, mas tudo bem. Essa eu tô tirando do ar porque eu vou publicar o livro de contos da Damiana Duarte. Por Legal. outra editora. Né? Assim, eu escrevo, cara. Vou botando trabalho na rua. Mas procura lá, procura no Instagram. Sou eu que respondo, não tem social media. Também não vou responder na hora, não. Se eu tiver ocupado, você vai esperar um pouquinho. Mas é isso, cara. Que bacana. Só procurar. Te agradeço demais, Rodrigo. Vou mostrar um pouquinho teus livros. Ó, o Carcará, pela Malê. Né? E aí tem, vamos em ordem decrescente. O Fogo nas Encruzilhadas, pela Periferias. A capa tá linda. É muito linda. Essa capa é o mapa de São Gonçalo, tá? Muito bonita. Muito bonita. Pela editora Periferias. E o classicão já é um clássico. O Macumba, pela Mórula, né? Que ainda se encontra no site Isso aí. da Córdula. Então, corre lá, façam os seus pedidos, porque tem lá. Cara, te agradeço demais. Brevemente, com certeza, novos convites aparecerão. Só E chamar. vamos junto. Só chamar. Grande abraço. Valeu, um abraço. Um abraço, galera.